Bom dia, paz. Sobe aí na garupa pra gente fazer mais um trajeto com fé na estrada. Eu recebi a solicitação de falar sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do versos 1 a 16. E eu convido você para pegar carona nessa conversa, pra gente aprender um pouquinho mais da palavra. Roda a vinheta. Vem comigo, fé na estrada. O texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, na primeira carta à igreja de Corinto, é um texto muito mal compreendido, ou melhor, mal aplicado na igreja cristã, especialmente naqueles segmentos evangélicos onde leigos são alçados rapidamente a ministérios pastoral, ao ministério de ensino, ao púlpito para pregar a palavra, sem preparo, sem capacitação teológica, sem ensino doutrinário. E o argumento que se usa é que esta vocação é uma vocação que se dá pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria dos homens. É esse o tema que está sendo desenrolado por Paulo aqui em Coríntios, dentro de um contexto que precisa ser compreendido com clareza. No primeiro fragmento do texto, nos primeiros versos, Paulo diz que quando ele esteve com os coríntios, ele não usou de sabedoria humana, de eloquência, mas ele se apoiou tão somente na pregação da palavra e a exposição que ele diz que foi legitimada com o poder de Deus e não com sabedoria humana. Esse é o ponto crítico dessa conversa. Paulo, primeiramente, ele está confrontando nesse texto uma certa admiração ou um apaixonamento que a igreja de Corinto estava tendo por alguns ensinos que nasciam, especialmente naquela região grega, da filosofia. Estas sabedorias e estas filosofias carregavam muito mais uma racionalidade que era oriunda e era própria do pensamento clássico grego, em detrimento da experiência da fé e da revelação. E ele afirma: eu não tive outro assunto entre vós senão Cristo crucificado, senão a centralidade da mensagem mais importante do Evangelho, que é expor e anunciar Jesus Cristo. E nesse sentido é que ele está confrontando esse poder de Deus, esse ensino de poder,
há um ensino racional, há uma gnose que a igreja cristã do primeiro século se afeiçoava com a ideia de que através do conhecimento racional você podia chegar à compreensão, ao entendimento de Deus. Paulo não está desprezando nesse texto formação teológica, formação acadêmica. Não, o que ele está questionando é que os temas que estavam ocupando o discurso cristão da igreja de Corinto não fossem aqueles temas relacionados à centralidade de Cristo e apoiados na revelação do mistério. O fato é que é preciso entender que no segundo fragmento do texto, depois de Paulo dizer que ele não usou de palavras de eloquência ou de filosofia humana para ensinar os coríntios, senão expondo a Cristo a partir da manifestação do poder de Deus, nos versos seguintes ele diz: mas como aqueles que eram instruídos, aqueles que eram ou que tinham um conhecimento vamos dizer assim, acima do conhecimento comum do povo, né? Porque a defasagem de formação acadêmica era muito grande naquele tempo. Grosso modo, a multidão era leiga e pouco letrada e não estudada. O estudo era para os aristocratas. Para as famílias nobres e os filhos dessas famílias. Paulo então diz que ao estar diante desses homens que tinham formação, que tinham estudo, que tinham entendimento, ele usou sim de sabedoria, de conhecimento. Ele usou uma argumentação mais elaborada, e está claro no texto, ele fala isso. Mas ele ressalva que ele não levou a exposição do Evangelho para o ambiente da racionalidade. Ele continuou mesmo usando de sabedoria. O que ele está dizendo? Ele está falando que a fé, para ser exposta e pregada, ela não é baseada na sabedoria racional. Deus não pode ser compreendido a partir dos critérios da racionalidade, porque ele é um mistério, é o que ele diz no texto, é um mistério revelado, do qual a gente se apropria por intermédio da fé. Todavia, essa fé não é uma fé supersticiosa, não é uma fé fantasiosa. Esta fé possui argumentos, sim. Essa fé possui fundamentação doutrinária, dogmática, teológica. Essa fé não é apenas abstração. E exatamente por isso que nós temos um texto sagrado. Para que o cristianismo não fosse baseado numa fé subjetiva. Eu acho que um dos grandes paradoxos, vamos dizer assim, do Evangelho é que ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que o conhecimento de Deus é dado por revelação, porque é um mistério
do qual se apropria pela fé e pela ação e o poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo ele diz que usou de sabedoria para ensinar os sábios. Então, há um contraste aqui, o Paulo está colocando, eu chamei de paradoxo isso, a fé que é revelada com a fé que é sistematizada através da teologia. O fato é que a fé revelada não pode ser subjetiva. E o grande problema do ensino evangélico feito por pessoas não preparadas é que ele está baseado exatamente nessa subjetividade. As pessoas falam do que sentiram, das suas experiências com Deus. Deus falou comigo, o Espírito Santo tocou meu coração. Isso não é o modo como Jesus Cristo se revela. Jesus Cristo se revela por intermédio da palavra. E uma palavra que, para se compreender e estudar, é preciso ter fé como premissa, mas também é preciso ter método, também é preciso ter disciplina, também é preciso ter ferramentas adequadas para que você possa ler o texto e não distorcê-lo, para que a fé não se apoie em sutilezas e vãs filosofias, como o apóstolo Paulo diz, como muitos videntes e místicos perturbaram o cristianismo primitivo, tanto quanto os racionais e os gnósticos, que queriam basear o conhecimento de Deus na mera razão e na mera academicidade. Essa é a grande sutileza desse texto, que muitos usam para desprezar o conhecimento teológico, o preparo, o ensino acadêmico, a formação. E Paulo tinha, e você deve sempre se perguntar, por que foi que Deus levantou Paulo para que ele estivesse pregando diante de reis, diante de autoridades, diante de pessoas ilustres, e convenceu gente de todas as classes sociais, desde as pessoas mais simples até pessoas ligadas ao Senado romano. E por que esta missão não foi feita por Pedro ou por João? A despeito do carisma e da unção e do poder que os habitavam. Porque para além da unção e do poder, Paulo tinha uma qualificação que dava a ele o preparo adequado para que ele pudesse pregar numa região cultural e social que os demais apóstolos, ainda que Pedro tivesse ido a Roma, pregado em Roma, liderado a igreja em Roma, segundo a tradição cristã, não segundo o relato bíblico, mas ainda assim foi Paulo que pregou a reis, a Festo, a Agripa, a esposas, mulheres de senadores, a homens cultos, a mercadores, a sábios, aos filósofos gregos. Paulo debateu com a filosofia no Areópago de Atenas. Isso foi feito com o poder de Deus e com unção, mas, como ele diz aqui no texto de Coríntios, com sabedoria. Não foi com subjetividade. Paulo não pregou a estes homens dizendo: eu tive uma visão, eu senti, Deus falou comigo. Ele pregou expondo a palavra e o evangelho de forma sistemática.
de um modo muito mais elaborado do que ele fez pregando e evangelizando pessoas comuns. E não sou eu que estou dizendo isso. É ele que diz no texto. Mas é importante que a gente compreenda que a parte final do texto é onde ele diz que a revelação de Deus é um mistério insondável, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, ela não é capturada pela sensibilidade ou pelo empirismo. A grande virada epistemológica da ciência na modernidade e no iluminismo está num pensador chamado Immanuel Kant. Disse que Kant foi o cara que sepultou a metafísica. O que é a metafísica? É exatamente aquela área da filosofia que estudava as coisas para além da realidade sensível, material, das coisas físicas. Era o que estava para além da física, a metafísica. A teologia, ela dialoga com a metafísica, porque ela fala exatamente dessas realidades não concretas, não materiais. E Kant, ele sepulta a metafísica, abrindo as portas para o racionalismo no século XVIII e XIX, ao dizer que a filosofia e a ciência deveriam se debruçar tão somente sobre aquilo que pode ser experimentado, observado, medido, quantificado, e que as discussões metafísicas estão para além daquilo que a ciência pode ter como objeto. E ele tinha razão, mas essa não é a prova de que as coisas metafísicas são irreais ou são imaginárias. É a prova apenas de que elas não podem ser capturadas pelas ferramentas, pelos instrumentos científicos, tal qual Immanuel Kant ou tal qual Francis Bacon assim estabeleceram como premissas e princípios para o desenvolvimento da ciência moderna. E Paulo diz que a revelação de Deus depende da ação do Espírito Santo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o que Jesus disse para Nicodemos. Você entende, Nicodemos, das coisas dos homens, que aquele que é da natureza humana entende das coisas que são concernentes à natureza humana. Desse modo, Jesus diria a Kant ou diria a Francis Bacon: vocês têm razão, porque a ciência de vocês é uma ciência humana que está limitada à física humana, à dimensão do tempo e do espaço, e Deus está para além disso. Jesus diria: vocês não têm qualquer autoridade para falar de Deus. Não que ele estivesse desprezando o saber científico, ele só estava colocando o saber de Nicodemos, o saber racional, a lógica, o empirismo no seu devido lugar. Ele não estava desprezando a ciência. Paulo aqui também não está desprezando o conhecimento, muito menos a razão. Mas ele está dizendo que o conhecimento racional, ele é insuficiente. Eu concluo então essa nossa reflexão dizendo o seguinte a você que quer pregar o Evangelho, que quer evangelizar: cuidado, especialmente os jovens que estão na sua idade acadêmica, estão na academia, a academia que eu digo do pensamento, e não a academia da Smart Fit,
Cuidado para você não cair na tentação de levar a exposição do Evangelho para o terreno da racionalidade, para tentar convencer as pessoas a partir de argumentos, a partir de uma lógica, a partir de silogismos dedutivos a respeito da realidade do mistério de Deus e da salvação. Prepare-se sim, estude, conheça a Bíblia. Esteja numa igreja que a palavra é ensinada com método, de forma sistemática, e não a partir dos sentimentos e da inspiração subjetiva do seu líder. E não a partir do Deus falou comigo, mas senão apenas naquilo que está revelado na palavra, mas não esta revelação que foi capturada de forma autônoma ou autêntica por lideranças que querem acreditar que Deus fala com elas e dá a elas o entendimento da palavra. Pura arrogância, prepotência e manipulação. A teologia é um caminho que tem sido trilhado há 2000 anos. O que nós falamos hoje, a distância que nós enxergamos hoje, nós as enxergamos porque nós olhamos a teologia sobre os ombros de gigantes. Sobre aquilo que já foi refletido, discutido, pensado, refutado, comprovado por teólogos ao longo das eras do cristianismo. Então, busque sim qualificação e preparo, mas entenda que para pregar o Evangelho você precisa estar revestido da autoridade, do poder do Espírito Santo. Porque onde você acha que o seu argumento vai convencer, é isso que Paulo está dizendo. Não é. É o poder do Espírito. É o poder de Deus. Você pode dizer a palavra mais simples e ela vai transformar a vida de uma pessoa, não porque o seu argumento foi perspicaz, mas porque ele foi dito com o poder e autoridade do Espírito. Por isso que a evangelização não é convencimento, é proclamação do poder do Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Paz.